Boa noite. Hoje foi um dia bem interessante. Ah, tem vários assuntos, então eu vou escolher um, né? Um deles é mais ou menos o seguinte. Hoje o Pedro casou, né? E foi uma experiência bem interessante. Eu sabia que ele ia aprontar. Pedro sempre tem ideias originais. E aí quando foi o casamento, ele preparou todo o casamento lá com o padre Rafael e o padre Douglas. E quando começou a missa do casamento, o padre começou a celebrar em latim. Eu falei, ops! Primeira missa em latim que eu vejo, né? Muito bonita. Lógico, ainda mais na missa de casamento e com música, junto com música sacra, fantástico, né? Latim é difícil. Latim é difícil. Não tenho dúvida nenhuma disso. É muito mais bonito? Não tenho dúvida nenhuma disso. Meu latim é bom? Não. Né? Eu sei algumas coisas, muito. Eu consigo compreender boa parte. Porque como você sabe a missa quase que de cor, né? Você vai lendo, você vai acompanhando o sacerdote, você sai encomendando a missa, mais ou menos o que você falou, mais ou menos o que ele falaria. Você sabe mais ou menos, né? A coisa, você sabe o que está sendo falado, você compreende com muita facilidade. Mas a missa foi em latim, então achei fantástico. Missa tridentina, não, missa normal, só que em latim. Pedro pediu que ela fosse casada em latim. As bênçãos são muito mais fortes. Nossa. Né? Para quem tem sensibilidade espiritual, quem sente a presença de Deus, você vê muito mais forte. Além do que o texto está correto, né? O texto em latim não tem modificação. Não sei se muita gente sabe, mas a tradução para português ela é muito ruim, muito mal feita. Posso falar com... ser doutor da igreja? Não sou. Mas eu sei ler e escrever, né? Então, primeira coisa, né? Então, sei ler, sei ver um texto, sei aquilo, seu significado, e quando a tradução é mal feita, você também sabe, né? Então, muitas vezes a missa está sendo rezada em português e eu respondo com os textos originais, né? Às vezes tem que saber quais são os textos originais, tem que procurar, né? E como eu também já assisti a missa diversas vezes em espanhol, tal, que o texto não está alterado indevidamente. Quem é você para falar isso? Alguém que sabe que está alterado indevidamente. Tem informação boa, né? Não vou falar mais do que isso. E em latim você vê as respostas são diferentes das de português, porque a nossa tradução está errada, né? Tem coisas... não vou comentar. Mas aí você vai e descobre, então isso é bonito. E o mais legal foi os dois padres estavam celebrando, um tinha até algum costume, então, mas ele às vezes dava uma rateada, né? E o outro não tinha tanto costume, e os dois adoraram rezar em latim, até estão pensando em rezar mais em latim. Olha só que fruto foi isso, né? Latim é a língua viva da Igreja Católica, né? Desde o concílio, muita gente deixou de lado. É uma pena, sabe por quê? Porque os textos originais estão em latim, grego, aramaico, tal, né? Se você não sabe latim, você não sabe pegar o texto original e ler. E
E a homilia de hoje, o padre deu um show. Porque eu gosto quando o cara vai, desculpa, o sacerdote, vai, pega os textos e vai nos originais, né? Então o cara, o sacerdote foi lá e pegou o texto, fez a correlação com o Antigo Testamento, pegou do Gênesis, pegou as palavras originais, ele pegou também aramaico. Putz, que maravilha de sermão. Padre Douglas, parabéns. Tem que dar os parabéns quando a gente escuta, vê e vê uma boa, né, palavra bem falada. Eu pedi até para o Pedro, que acho que gravou, essa homilia. Depois, se me passar, eu boto no canal. Cara, fantástico. E o texto desse vídeo vai ser: será que eu posso ensinar um padre a rezar a missa? Pode. Pode, né? Que foi interessante, né? Toda a experiência foi interessante para mim, para eles, e a gente vê essa mudança, essa força da igreja quando é feita do jeito correto. Deus dá poder à sua igreja quando se faz de forma correta, quando as orações são feitas de forma correta, com fé. O problema é que muita gente não tem mais fé, não tem mais a oração. Passou a ser muitas vezes a ser apenas um ritual, não um gesto de fé. E aí não dá o fruto esperado. Fruto esperado me lembra, já que nós estamos falando em latim, que tudo em Deus tem um tempo. E um tempo diferente do nosso. E o tempo diferente do nosso que eu quero comentar é o seguinte: o Pedro nasceu, viveu dentro da igreja, dentro dos movimentos fortes de Deus. Mas como todo ser humano chega no seu tempo, ele, né, também faz os seus questionamentos, vai viver uma vida louca, né? Jovem. Não estou criticando em nada, faz parte. Muito pelo contrário, falando, faz parte. A gente, para se decidir por Deus, tem que ter a experiência, né? Do lado bom e do lado ruim, né? A vida sem Deus, e fala assim: nossa, que saudade que eu tenho da vida com Deus. E aí cabe a gente, pai, o responsável, o coordenador, se você for dentro da igreja, a saber esperar o tempo de Deus. Não largar, não deixar para lá, acompanhar, mesmo que a gente não concorde, a gente tem que acompanhar e deixar o tempo de Deus fazer o seu sentido. No tempo certo, Deus vai lá e chama e traz de volta. Aconteceu com Pedro, e a conversão dele, a mudança dele, do jovem muitas vezes arredio para um jovem comprometido, um jovem que não gostava de estudar, para um jovem que adora ler livros hoje em dia, né? Uma mudança total. E o mais engraçado dele, que ele falou assim: puxa, vou ter que aprender o Pai Nosso. Eu falei: tá bom, tá lá pega aqui, tal. Aí ele virou para mim depois e falou assim: aprendi o Pai Nosso. Eu falei: que bom. Começou a rezar em latim. Eu falei: Jesus, peraí, em latim, Pedro? Muito mais bonito. Eu falei: tá bom, né? Se Deus está indo por esse caminho, a gente bate palma e incentiva, né? Aí depois ele aprendeu a Ave Maria em latim. Aí depois aprendeu o Creio em latim. E depois ele aprendeu a Salve Rainha em latim. Já sabia rezar o terço em latim. E ele gosta do latim. Esse é o jeito dele, deixa, incentiva. O que eu quero dizer com isso? Deus às vezes quer tocar na sua família e você quer dizer para eles como eles têm que fazer. Não. Se está entrando no campo de Deus, entrando nas coisas de Deus, incentiva. Mesmo que não seja a sua prática, a sua área. Deus, né? Deus tem os seus caminhos diferentes.
E assim ele foi fazendo. Depois ele aprendeu um pouco mais latim, depois ele queria me ensinar latim. Né? Eu aprendi algumas coisas com ele, um pouco da conjugação, um pouco dessa coisa toda, e achei interessantíssimo. Né? E o mais engraçado é que hoje você foi, como o padre hoje falou bem, a maioria dos padres não rezam latim porque nem sabem, tem medo de errar. Olha como a situação da igreja, né, meu Deus do céu. Ai, temos que rezar muito. Vamos, mas não para, creia, o Senhor está esperando a tua oração, né? Tanto pelo jovem, como pelo padre. Deus faz coisas engraçadas, então eu queria hoje dar esse pequeno testemunho, né? De como, sem querer, às vezes a gente ensina o padre a rezar o Pai Nosso, rezar a missa. E é engraçado porque muitas vezes acontece isso, né? E Deus usa instrumentos falhos como nós para fazer isso. Né? Não tenha vergonha de fazer. A maioria das vezes, eu vou dizer assim, os padres, eles se sentem só. Eles não veem o povo assim. Muitas vezes, ou quem chega perto deles é muita gente só vem para bater palma. E ninguém fala assim, mas fala assim, padre, pô, legal, fui lá falando no final, gostei muito da sua missa, nunca tinha escutado em latim, gostei muito, eu quero conhecer mais. Né? Ou quando se não estiver legal, como eu falo, às vezes eu falo, né? Isso aqui não está legal não, padre. Isso aqui está esquisito. Da onde saiu isso? Né? Aí ele para, né? Ele assim, saiu daqui, mas como é que é isso? Aí ele vai estar, não, realmente não é bem assim. Aí ele corrige. Como a maioria não sabe, ou não pergunta, ou não. Muitas vezes o erro permanece porque ninguém chegou ali para falar, mas tem certeza que é assim? Da onde saiu isso? Né? Até alguém estava respondendo a alguém aqui agora sobre acreditar nas aparições marianas. É dogma? Não, não é dogma. Se eu não quiser acreditar, ninguém te obriga a nada, nem a igreja. Você acredita se você quiser, né? Então não é pecado mortal você não acreditar em qualquer aparição de Nossa Senhora, o que seja. Não é. Mesmo aprovado pela igreja, não é pecado mortal, não. Você tem esse livre-arbítrio, você está perdendo uma oportunidade de um conhecimento que está passando ao largo, você não está pegando. Agora, aquilo que é dogma proclamado pela igreja, dogma de fé, você como católico é obrigado a crer. Você não tem, eu não vou crer porque eu não quero. Não existe. Então você não é católico. E se você tem esse problema, né, não acreditar nos dogmas, você não é católico. Isso é um pecado mortal. É grave, assunto grave. Eu sei que tem padre aí que a pessoa está me perguntando exatamente isso. Não acreditar num dogma da igreja é pecado mortal? É pecado mortal. Por que é pecado mortal? Pecado é aquilo que te afasta de Deus. 2. Mortal é que leva a uma condição de morte espiritual já aqui e depois na presença de Deus lá em cima. É uma continuação. Se você morresse numa situação de pecado mortal, afastamento de Deus, de negação de Deus, aí você vai ter um juízo com Deus, você está morto, né? Na fé. O que você vai apresentar a Deus já que você está morto na fé? Né? E muitas vezes você tem que entender o que significam as palavras, entender o que leva aquilo a ser pecado, qual é a gravidade para até ser venial ou mortal, e o que isso pode acontecer com você. Cada um de nós tem as suas possibilidades, acertos e erros, e com tudo isso nós temos que caminhar numa conversão para chegar no momento decisivo da nossa vida
em graça e presença de Deus em intimidade, né? Nem que isso nos leve a ter que ensinar o padre a rezar a missa. Eu gostei muito disso. Então, desculpa. Então, fica hoje aí o meu, esse ponto de vista meu, né? Essa vivência de fé, e que a gente tem cada vez mais experimentar esse novo de Deus. É um novo de Deus que não tem nada de novo, né? Isso se repete há milhares de anos, né? Só que para a gente é novo, né? E tem que saber que é novo para a gente. E o novo de Deus é maravilhoso, tá bom? Paz e bem.